A eficiência estrutural da saúde pública municipal no combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e a condição financeira governamental. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Isaías Rodrigues Lopes, juntamente com Ronaldo José Henrique de Araújo e também Carla Janaína Ferreira Nobre Rei. Esse trabalho, ele partiu de um contexto de pandemia, tendo em vista a afinidade de recursos para atender os casos por Covid-19 e a condição financeira governamental também, para esses municípios atenderem essa demanda desse surto ocasionado pela Covid. A lei do Pacto Federativo para o Enfrentamento da Pandemia, a lei complementar, no caso, número 173, ela destinou 10 bilhões de reais exclusivamente para a saúde pública e assistência social. E nesse contexto de condição financeira e infinidade de recursos e atender a demanda para o surto da pandemia, para o surto da pandemia ocasionada pelo vírus da Covid-19, a pesquisa buscou responder à seguinte problemática: qual é a relação da eficiência estrutural em saúde pública no combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e à condição financeira governamental? Esse estudo ele é de suma importância para quem estuda contabilidade, sobretudo para quem estuda contabilidade pública, porque explora diversos conceitos determinados pela própria contabilidade governamental. E é importante também para a sociedade, tendo em vista que ela incentiva a participação popular, que é o objetivo justamente do controle social. A condição financeira, no sentido amplo, todo mundo conhece porque ela é um termo recorrente. Mas quando se trata de condição financeira governamental, ela quer dizer justamente a capacidade que o município tem de fornecer bens e serviços de maneira satisfatória para a sua demanda, de maneira que não afete as despesas essenciais, no caso a saúde, a educação, o lazer, entre outros. Já a teoria do federalismo fiscal é justamente a organização político-administrativa do Brasil, compreendendo 3 níveis de governo: União, Estados e municípios, todos sendo autônomos nos termos da Constituição, atribuindo justamente um poder descentralizado. O período dessa pesquisa foram os anos de pandemia, 2020 e 2021. E a amostra utilizada foram justamente as capitais brasileiras, as capitais do Brasil, porque elas tendem a sofrer uma intensa pressão por gastos, porque geralmente a capital é a cidade de cada estado que tem a maior quantidade de habitantes, com exceção de Espírito Santo e Santa Catarina, esses 2 estados. E também essas capitais tendem a atender pacientes de outros municípios quando eles são encaminhados. O objetivo dessa pesquisa buscou justamente analisar a relação da eficiência estrutural em saúde pública para combater o vírus a pandemia da Covid-19 e a condição financeira governamental. Foram utilizadas 3 etapas. A primeira é conseguir a condição financeira governamental pelo método de Yang. A segunda foi conseguir o resultado para o índice de eficiência de estrutura determinado por Mendes. E, por último, fazer uma associação para relacionar, saber a relação que a condição financeira e o índice de estrutura têm entre si. A condição financeira de Yang ela é determinada por 11 indicadores e 4 dimensões. Os 11 indicadores são posição de caixa, liquidez imediata, liquidez corrente, posição operacional, superávit ou déficit per capita, índices de ativos líquidos, indicador de obrigações a longo prazo, obrigações de longo prazo per capita, tributos per capita, receita per capita e gastos per capita. As 4 dimensões são solvência de caixa, solvência orçamentária, solvência de longo prazo e solvência nos níveis de serviço. Para determinar o índice de eficiência de estrutura, Mendes definiu que esse índice, o resultado para esse índice, determina a capacidade do sistema de saúde. E para isso foram utilizados 5 indicadores: gastos municipais per capita SUS, leitos hospitalares por habitantes, médicos por 1.000 habitantes e outros profissionais da saúde por 1.000 habitantes. Outros profissionais da saúde por 1.000 habitantes e equipes da saúde da família. O resultado do índice de eficiência, apontando entre 0 e 0,2, indica que o município possui condições deploráveis
para enfrentar os casos da Covid-19. Os resultados apontando entre 0,2 e 0,5 indicam que o município possui mais condições de atendimento. Os que dão resultado entre 0,25 a 0,3 significa eficiência ainda insatisfatória. Os resultados apontando entre 0,3 e 0,5 determinam condições normais para atendimentos de saúde. Já acima de 0,5, o município está acima da capacidade do sistema de saúde. Por último, foi utilizado o modelo de análise para justamente fazer a relação entre a condição financeira governamental e o índice de eficiência de estrutura. A condição financeira governamental foi determinada através de uma média aritmética entre as 4 dimensões já mencionadas. O resultado maior, quanto maior o resultado, melhor a condição financeira do município. E, em contrapartida, quanto menor o resultado, pior sua condição financeira. Na nossa pesquisa, São Paulo demonstrou ser a capital com a melhor condição financeira em relação às demais. Já o índice de eficiência de estrutura, ela encontrou um resultado que 19 das capitais apresentavam índices deploráveis para atendimento em relação à saúde pública. E as melhores capitais que se saíram melhor no índice de eficiência de estrutura foi justamente São Paulo e Rio de Janeiro. O modelo de análise identificou que existe sim forte correlação entre a condição financeira e o índice de eficiência de estrutura. Analisou também que existia uma relação inversa entre o índice de eficiência de estrutura das capitais brasileiras e os casos por Covid-19. Isso quer dizer que nos municípios que foram mais eficientes estruturalmente, existiram menos casos por Covid. Apesar do nosso modelo de análise ter identificado que nas capitais que houveram menos casos por Covid-19 foram mais eficientes estruturalmente, ela identificou em contrapartida que nos municípios que houveram mais óbitos, os municípios também foram mais eficientes estruturalmente para a saúde pública. E algumas justificativas podem esclarecer esse cenário. Por exemplo, podem ter ido a óbito pessoas com comorbidade, ou seja, uma condição inerente ao indivíduo, que independe do sistema de saúde pública, ou outras situações, como, por exemplo, as pessoas contaminadas podem não ter sido vacinadas ou ter procurado atendimento médico de maneira tardia. E, por fim, o objetivo dessa pesquisa foi justamente analisar a relação que existia entre a condição financeira governamental e o índice de eficiência de estrutura, mostrando que existia, sim, relação forte entre elas. Essas foram algumas das principais referências utilizadas e muito obrigado.